Boa tarde, pessoal da terceira série. Então, dando continuidade aí, pessoal, ao nosso conteúdo aí, né, da aula prática, né? Nós vamos agora aí, nós observamos o método do triângulo, né? Observamos o método de Leme e agora a gente vai para o método da decomposição e em seguida eu finalizo com o equilíbrio de um corpo extenso, né? Lembrando, pessoal, isso é conteúdo de Enem, viu? Então, conteúdo de Enem aí, aula prática, conteúdo de Enem. Não esqueça, dê uma estudadinha isso aí, porque é muito importante, tá, pessoal? Então, vamos lá. No método de decomposição, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter que decompor as forças no eixo X e no eixo Y. Então, nós temos aqui, ó, que fazer a decomposição, né? Decomposição. Temos que ter que fazer a decomposição de força. Tá, gente? No eixo X, no eixo X e Y. Então, você vai decompor as forças no eixo X e no eixo Y. É importante, gente, termos em mente isso aí, porque cai muitas questões no Enem relacionadas à decomposição vetorial. Então, é importante a gente estar ligadinho aí, tá, gente? Vou só pegar uma caneta preta aqui, gente, para diferenciar melhor, tá? Deixa eu pegar só uma caneta preta aqui, rapidinho. Para diferenciar melhor essas forças, tá? Caramba, essas canetas estavam aqui ainda agorinha. Só um minutinho, pessoal. Caramba, não achei a caneta preta. Daqui a pouco eu procuro, pessoal. Então vamos lá, continuando. Então, olha, nós tínhamos o seguinte, ó. Nós tínhamos aqui o teto, né? Nós tínhamos aí o teto. E aqui nós tínhamos preso, tá? Nós tínhamos preso aí, justamente o que? Justamente, nós tínhamos preso justamente um fio aqui, né? Ou seja, nós temos o fio do lado A e o fio do lado B, tá? Fio do lado A e o fio do lado B. E aí o que é que vai acontecer, gente? Nós teremos um ângulo aqui, ó. Então esse ângulo 60 graus, esse ângulo 30 graus. Lembrando que eu vou passar umas questões para vocês sobre isso aqui para a gente fechar a nota dessa disciplina, tá? E a galera que não mandou o vídeo ainda, faça aí em grupo de 3 pessoas, quem não fez, e envie para a gente fechar essa disciplina de aula prática de física, tá? Então lembrando, para baixo nós temos o peso aqui, né? Nós temos o peso, se eu não me engano eu coloquei 100 newtons. Beleza? Aqui nós temos o fio 1, pessoal, aqui nós temos o fio 2. Então o que é que vai acontecer? Eu terei aqui, ó, uma tração nesse fio ao qual eu vou chamar de T1. Eu terei uma tração aqui ao qual eu vou chamar de T2. Como é o método de decomposição, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou no ponto de equilíbrio, que é esse pontinho aqui, ó. Lembrando que aqui no ponto de equilíbrio temos um ângulo de 90 graus, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o eixo X. Então nós temos para cá o eixo X. Esse ângulo é igual ao de cima, que é 30 graus. Esse ângulo de baixo aqui é igual ao de cima, que é 60 graus. E eu vou pegar essas forças, as trações T1 e T2, e vou jogar no eixo X e no eixo Y. Jogando T2 no eixo X, ela vira T2X. Beleza? Jogando T1Y no eixo X, ela vira T1Y. Então nós temos T1Y. T1Y. Aqui, ó, eu tenho o eixo Y na vertical. Então jogando T1 no eixo Y, ele vai virar T1Y. Jogando T2 no eixo X, no eixo Y, ele vira também T2Y. Então agora é só a gente dizer o que está para a esquerda é igual ao que está para a direita,
o que está para cima é igual ao que está para baixo. Então, primeiro começamos sempre com a horizontal, que é mais simples. Então, ó, na horizontal, o que temos na horizontal? Na horizontal. Na horizontal, gente, nós temos que o que está para a direita é igual ao que está para a esquerda. Então, eu vou ter que T1Y, T1x, na verdade, né? Aqui é T1x, viu, galera? Vou ter que T1x é igual a T2x. Lembrando que quando não tem plano inclinado, se eu pegar o ângulo com a horizontal, o x é cosseno, o y é seno. Então, ó, se eu tiver, por exemplo, f de x, quem é esse f de x? É f cosseno de θ, desde que eu pegue o ângulo com a horizontal. Então, ty é igual fy é igual a f seno de θ. Então, o seno é o ângulo feito com horizontal. É o ângulo, só funciona isso aí, galera, essa regrinha, se você pegar o ângulo com a horizontal. Então, ó, como o x é o cosseno e o T1, o ângulo é 60 graus, então vai ficar, ó, T1 vezes o seno de 60 igual a T2 vezes Caramba, misericórdia, foi mal, gente. Aqui é cosseno. O x é cosseno, então vai ficar T1 cosseno de 60. O cara querendo ir rápido, ó, só dá nisso. Agora eu vou bem devagarinho. Então, T2 vezes o cosseno de 30. Então, o ângulo do lado do T2 é 30. Então, vamos lá. O cosseno de 60 é 1 meio, ou 0,5. Então, vai ficar T1 vezes 1 meio igual. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, fica raiz de 3 sobre 2 vezes T2. Gente, 2 de um lado e 2 do outro eu cancelo. Como eu só tenho multiplicação e divisão, então eu posso cancelar. Eu não poderia se eu tivesse uma soma ou uma subtração. Então, cancelei o 2. Então, sobrou para a gente que T1 é igual a raiz de 3 T2. Então, essa equação eu chamarei de uma. Equação 1, pessoal. Então, veja, temos aqui a equação 1. Temos aí a equação 1. Então, essa é a equação 1, beleza? Vamos agora para a horizontal. Quer dizer, estávamos na horizontal, né? Vamos para a vertical agora. Na vertical, o que é que eu tenho na vertical? Na vertical, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó. O que está para cima é igual ao que está para baixo. Isso aqui está em repouso, né? Está em equilíbrio estático. Então, o que está para cima é igual ao que está para baixo. Então, para baixo eu tenho um peso, para cima eu tenho T1Y e T2Y. Então, vai ficar, ó, T1Y mais T2Y é igual ao peso, tá? Mas quem é o Y? O Y é seno. Então, se observarmos, o 1 está ligado ao ângulo de 60, o 2 está ligado ao ângulo de 30. Então, fica T1 seno de 60 mais T2 seno de 30 é igual ao peso. Substituindo, galera, quem é T1? Tá aqui, ó. T1 é raiz de 3T2, ou seja, eu chamo essa equação de 2 e vou substituir a equação 1 na equação 2. Então, T1 é raiz de 3T2, então fica raiz de 3 T2 vezes seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, galera. Então, raiz de 3 sobre 2, mais seno de 30. O seno de 30 é 1 meio, né? Então, fica 1 meio vezes T2 igual ao peso, que é 100, pessoal. Então, ficou aqui, ó,
Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Então aqui fica 3 meios mais 1 meio. 3 meios mais 1 meio dá 4 meios. Então dá 4 sobre 2T2 igual a 100. 4 dividido por 2 dá 2, né? 4 dividido por 2 dá 2, então fica 2T2 igual a 100. Galera, 2 está multiplicando, passa dividindo. Então o resultado é 100 dividido por 2. 100 dividido por 2, galera, é justamente 50 newtons. Ou seja, o T2 foi 50 newtons. Para achar o T1, eu vou voltar aqui ó, na equação e vou substituir o T2. Beleza? E aí, galera, voltando na equação, ó, e substituindo o valor aqui, ó, vai ficar ó, T1 igual a raiz de 3 vezes 50. Ou seja, T1 é igual a 50 raiz de 3 newtons. Acabou, pessoal. Então veja, ó, qual a diferença desse método para os outros dois? É que esse demora mais. Os outros dois é rapidinho. O do triângulo é rápido. Você fez o triângulo, usou seno e cosseno, achou os valores. O método de Leme, você encontrou os ângulos, aí usou a regra do seno, né? Pega T1 sobre o seno de alguma coisa, P igual ao peso sobre o seno de alguma coisa, né? Que a gente já viu na aula passada, porque vai depender dos ângulos, né? E pega lá o T2 sobre o seno de alguma coisa que a gente já estudou na aula passada, beleza, pessoal? Então tá aí, pessoal, esse foi o método de decomposição, tá? Só para ir passar um pouquinho mais para frente, eu vou passar aí para vocês agora o equilíbrio de um corpo extenso, tá? Para a gente finalizar, já passar para outra aula prática. Então vamos lá. Então vamos para equilíbrio de um corpo extenso, galera. E aí nós finalizamos. Equilíbrio. Lembrando, galera, que esse assunto tá no Enem, hein? Equilíbrio de um corpo extenso. De um corpo extenso. Pessoal, o que nós estávamos fazendo antes, nós estávamos equilibrando, tá? Nós estávamos equilibrando um ponto, né? Um pontinho. Agora vamos equilibrar um ponto gigantesco. Ou seja, esse ponto ele vai sofrer um momento, ele pode girar ou não, né? Que é o caso da dobradiça de uma porta. Quando você empurra a porta, ela fecha porque você está aplicando ali um momento, certo? Ou seja, no equilíbrio de um corpo extenso, o momento restante deve ser zero. Então, o que é momento? É a capacidade de girar um objeto. Então, quando você aplica uma força no objeto, ele tende a girar. Beleza? Dependendo de onde você aplica a força, é claro, né? Se você aplicar a força em cima do ponto o ponto fixo, na verdade, no ponto de equilíbrio, ele não gira, né? Então, vamos lá, vamos ver como funciona isso. Então, primeiro, para manter o corpo em equilíbrio, é necessário que as forças resultantes sejam nulas. Então, nós temos força resultante nula. Então, força resultante nula. Então, nós temos que ter a força resultante nula. Ou seja, o somatório de todas as forças é zero. Então, o somatório de F é igual a zero. Ou simplesmente FR é igual a zero. Então, isso significa que se você tiver uma força F1, tiver uma força F2, tiver uma força F3, se você somar essa galera toda, o resultado dá quanto? O resultado dá zero. Beleza, galera? Galera, eu vou só fechar aqui a janela que tá chovendo, só um minutinho, tá? Então tá aí, pessoal. A força resultante é nula.
A força resultante, ela se refere ao movimento de translação, tá? Então, ó, a força resultante, ela se refere à translação. Então, aqui é um movimento de translação, tá, galera? Translação. E a outra condição é que o momento resultante seja nulo, né? Então, as duas maneiras que nós temos para manter um corpo extenso em equilíbrio é essa. Uma delas é que na translação nós temos a força resultante igual a zero. E na rotação, né, nós vamos ter o momento resultante nulo. Ou seja, momento resultante nulo. Professor, o que é momento? É a capacidade de girar um objeto. Então, a capacidade de girar um objeto é o que nós chamamos de momento, também chamado de torque, tá, galera? Além dele ser chamado de momento resultante, ele pode ser chamado também de torque. Ou seja, o somatório dos momentos é igual a zero, ou simplesmente MR igual a zero. Então, se eu tiver uma força lá, eu vou ter um momento 1. Se eu tiver uma segunda força, eu vou ter um momento 2. Se eu tiver uma terceira força, eu vou ter um momento 3. Mas para manter o equilíbrio, a soma desses três tem que ser zero. Beleza? Então, galera, é assim que funciona. Então, aí são as condições para manter um corpo em equilíbrio. Então, para manter um corpo em equilíbrio, eu vou ter que fazer tudo isso aí. Beleza? Então, vamos lá. Aplicando a fórmula do momento, né? Antes de entrar no exemplo, vamos ver aí a fórmula do momento. Então, nós temos que a fórmula do momento é a seguinte. Momento de uma força, também chamado de torque, né? Ó. Momento de uma força. Momento de uma força, galera, também é chamado de torque. Ou seja, o que é momento de uma força, pessoal? É a capacidade de girar objetos, tá? Então, a capacidade de girar objetos é o que nós chamamos de momento de uma força. Então, ó, capacidade de girar objetos. Então, aqui, pessoal, capacidade de girar objetos. Capacidade de girar objetos é o que nós chamamos de momento de uma força ou torque. Então, ó, ele é representado pela letra M e ele é igual à força vezes a distância. Também chamado de braço da força. Ele pode ser mais ou menos, depende. Eu vou adotar um sentido. Por exemplo, digamos que eu adote o sentido horário positivo. Então, ó, esse horário, sentido horário, eu adoto ele positivo. Então, momento positivo. Sentido anti-horário, então, momento negativo. Então, sentido anti-horário negativo, sentido horário positivo. Professor, eu poderia fazer o oposto? Poderia. Você poderia fazer o contrário. Colocar o anti-horário positivo e o horário negativo, tanto faz. Então, um exemplo. Digamos que eu tenho aqui uma barra. Ó. Digamos aqui que eu tenho uma barra e aqui eu tenho um ponto fixo da barra. Ou seja, uma porta, né? Então, aqui está o ponto fixo. Nesse caso, o ponto fixo seria a dobradiça da porta. Então, nós temos aqui o ponto fixo. Galera, quando eu aplicar uma força aqui, ó, o que é que eu vou observar? Se minha força formar um ângulo de 90 graus, ele tem o maior momento possível. Por quê? Porque o ângulo que tem maior valor do seno é 90 graus. Então aqui quando eu aplico uma força F, ó, eu vou ter o maior momento, porque vai formar um ângulo de 90 graus. Então o seno de 90 é 1. Qualquer outro valor, o seno é menor que 1. Então, portanto, o maior momento ocorre quando a força forma um ângulo de 90 graus. Então, se eu chamar essa força de 1,
certo? Então, ó, como eu considerei o anti-horário negativo, então quem será o valor desse M1? Então, M1 vai ser igual a menos F1 vezes D1. Professor, quem é D1? É a distância que a força está do ponto fixo. D1. E se você aplica uma força aqui, ó, formando um ângulo aí paralelo com o eixo, não tem momento. Então, quando se você aplicar a força em cima do canto da porta, ela não vai girar. Então, logo, se eu chamar essa força de F2, o M2 é igual a zero. Beleza, galera? Então, não vai ter o quê? Não vai ter momento. Pessoal, na próxima aula a gente continua, viu? Valeu. Foi um prazer estar com vocês na aula de hoje. Até a próxima. Boa semana aí para vocês. Saúde para todos. E até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Tchau, tchau, galera.